Glória a Deus, querido. Vamos voltar para o tema. Nosso tema está: o meu exame como obreiro, baseado em Efésios 4:12, que diz que Cristo quer nos aperfeiçoar para a obra do ministério, para que a gente seja membro do corpo, utilizado como membro de um corpo. Para quê? Para viver a verdade, andar na verdade, pregar a verdade, ser útil. Querido, esse mundo por aí está cheio de gente sendo utilizado pelo diabo, pregando as coisas de Satanás com religiões falsas, enquanto o cristianismo é chamado para, estando ligado cada membro a Cristo, ele possa fazer o que religião ninguém faz, nenhuma religião faz, que é ouvir do próprio Deus, ser dirigido pelo próprio Deus para uma missão. Como Paulo disse em Romanos 8:14, o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Como que ele vai guiar? Se aquele membro que é chamado de membro do cristianismo está desligado do corpo, como que ele vai guiar? Se a comparação bíblica que Deus tem aí hoje para nós é uma cabeça guiando o corpo, como que Deus vai guiar uma pessoa desligada do corpo, que está no corpo, mas não age como corpo? Então você tem cuidado, porque Deus não vai poder guiar você. Por isso você vai bater em tantas portas, você vai ficar pulando de galho em galho que nem macaco, procurando uma denominação ali ou outra ali, que é aquela que se encaixa no teu bel prazer, ou melhor, que alimenta a tua carne, e tua vida espiritual não é alimentada, porque para ser alimentada você tem que demonstrar como? Com dizer, realmente Deus fala comigo, Deus trata comigo, Deus me dirige, Deus fala. Querido, era assim na igreja primitiva. Deus não usava apenas os pregadores para falar, Deus usava a si próprio Deus para falar. Aqui no livro de Atos você vê que Paulo era dirigido por esse Deus. Muitas vezes aqui no Novo Testamento você vai ver que o próprio Deus falava com ele muitas vezes. Então, se você estudar só a vida de Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, quer dizer que são as obras da igreja, os passos da igreja, a vida que a primeira igreja viveu, está escrito no Novo Testamento. Você vai ver Paulo muitas vezes compartilhando experiências, ele e Deus e ele, independente de qualquer pregador, independente de algum profeta falar, o próprio Deus revelava de várias maneiras. Então, se a gente não tiver essa questão que Deus falar, Deus tratar, e o que nós vamos ter? Por exemplo, Paulo chega aqui em Corinto, uma cidade chamada Corinto, Atos 18, no verso 9, olha o que está escrito, diz: e disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Verso 11, ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo podia ir embora naquele dia, estava sendo perseguidíssimo quando começou a pregar em Corinto, e o próprio Cristo apareceu para ele. Não foi profeta, não foi pastor nenhum, não foi crente nenhum que falou para ele, foi o próprio Deus, numa visão. Pode ter sido um sonho, ou então outra maneira, mas ele viu o próprio Deus falar. Se o próprio Deus não falasse para dar aquela direção, o que ele ia fazer? Ele ia embora.
muitas vezes, irmão, você faz muita coisa da tua carne que o próprio Deus não fala contigo. E muitas vezes o problema é porque você está desligado do corpo. Porque o cristão, ele vai orar e dizer: Senhor, eu vou ou não vou, eu faço ou não faço, eu estou nessa denominação aqui, eu saio ou não saio, eu fico ou não fico, eu vou ser útil aqui ou não. E Deus vai te falar, como falava com a igreja primitiva. Aí você diz: era só com Paulo que Deus falava? Não, irmão, isso é um modelo para todos. Está lá em Atos 2,17, Pedro pregando, dizendo: olha, no fim dos tempos, Deus vai dar sonho, visão, revelação, vai usar profecia, vai isso, vai aquilo, para os servos dele, e também para qualquer um que Deus quiser falar. O Deus da Bíblia é o mesmo. Ora, se ele quer falar com ímpio, por que ele não quer falar com o povo dele? Porque não está ligado o corpo na cabeça. Se tu tiver como membro onde tem um verdadeiro ensino, e você está ali para aprender um ensino, para repassar para os outros, então Cristo vai sempre estar te orientando: ó, isso aí está errado, não vá por aí, cuidado, é assim, Ele quer te orientar, amém? Ponto. Atitudes que nós estamos desligados da cabeça. 1 Coríntios 6, 6, diz, glória a Deus, verso 12 em diante, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor para o corpo. Verso 14: ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Verso 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Quer dizer, não, isso é certo, não. O verso 16: não sabeis que os que se ajuntam com a meretriz fazem um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fuja da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, primeiro aqui Paulo está falando de prostituição, que faz a gente se desligar do corpo. Ou quando estamos em prostituição, porque estamos ligados a um outro corpo que não é Cristo. É isso que ele está dizendo. A prostituição, ela é ligada a várias áreas, como o adultério é uma espécie de prostituição, fornicação é uma espécie de prostituição, o homossexualismo, a pedofilia, etc. são áreas da prostituição, que quando estou fazendo isso é porque eu não estou ligado no verdadeiro corpo, que é a igreja verdadeira, que ensina a verdade, porque está ligado na cabeça, que é Cristo. E ele disse: foge da prostituição. Então, a prostituição, ela tem várias áreas. Uma outra dessas áreas, que a gente já estudou aqui na escola bíblica, que a maioria das igrejas do mundo nunca prega, é que a prostituição envolve também o ensino falso. Aquela mulher do Apocalipse 2, verso 20 e 22, Cristo falou para ela e diz: você diz que é uma profetisa,
mas está ensinando meus filhos a se prostituir com as tuas idolatrias. Dei tempo para que tu te arrependesse, tu não te arrependeste. Vou ferir de morte teus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Eu vou te dar a ti e para cada um segundo suas obras. Então tenha cuidado, você que está numa igreja que prega uma doutrina fora da doutrina bíblica, porque isso é idolatria também. O nome disso é prostituição também. Por isso que no Apocalipse 18 e no 17 do Apocalipse existe um negócio lá chamado pelo próprio Deus de a grande prostituta, que também é chamado de a grande Babilônia, o que é o sistema religioso que vai estar no fim dos tempos envolvendo multidão de placas denominacionais, onde estão bilhões de pessoas envolvidas e líderes nessa grande Babilônia. Por isso ela é chamada de a grande prostituta, principalmente no Apocalipse 18, que o versículo 5 e 6 diz: sai dela, povo meu, para que tu não seja participante dos seus pecados, e não venha sobre você as pragas que eu vou enviar contra ela. Então, o que é isso, irmão? É um sistema de heresia que está ligando um monte de placas que dizem sou cristão, mas prostituindo com mentiras. E aí muita gente está nesse lugar, até liderando, ganhando dinheiro, estão ficando ricos nessas denominações, e Deus está dizendo: sai dela, se tu é povo meu, sai dela, te une no corpo, porque então quem vai sofrer é você com isso, tá bom? Então a grande prostituta do Apocalipse 18 principalmente é aquela que ensina falsamente o cristianismo, engana, mistura coisas da Bíblia com coisa inventada pelo diabo, que ele diz que foi Deus. E aí multidões que não estão ligados na cabeça, que é Cristo, diz que é membro do cristianismo, mas está sendo enganado. Por quê? Porque não está ligado na cabeça. Se não estão dizendo: Senhor, fala comigo, te revela para mim, fala comigo, que tipo de denominação eu estou ajudando, investindo, até mesmo com dízimo, com oferta. Irmão, por que você acha que tem denominações que estão com programas de televisão e de rádio, que paga multidão de dinheiro em televisão e rádio? Quem que paga isso? Você acha que o líder da igreja tira isso do bolso dele? Tu acha que ele nasceu bilionário, já que por exemplo, o programa de televisão é caríssimo, são milhões e milhões que investe para poder passar em um lugar, mais no outro, mais no outro, mais em um país, repetindo em outro país a mesma mensagem que ele prega todo dia na televisão. Isso é caríssimo, é milhões. Quem é que tira, que faz isso? O pastorzão lá é que tira do bolso dele? Não, é dizer: irmão, oferte aí, manda o dízimo. Aí você o que? Investe. Quando é numa igreja verdadeira, amém, você está fazendo o trabalho de Deus como membro, você está sendo membro, está tendo utilidade como membro. E se tu estiver investindo numa igreja herética, como hoje, por exemplo, muitos dos nossos líderes grandes, de denominação grande, são maçons, e você está ajudando a maçonaria a enganar aquele líder e trazer o mesmo diabo que anda com ele para dentro daquela igreja, e ele na cara de pau ainda prega: estou cheio do Espírito Santo, esta igreja está cheia do Espírito Santo, e às vezes dá pula lá e não sabe qual é o espírito que está operando ali, que também tem o espírito do engano, que Paulo fala sobre os falsos mestres, né? Os que, olha aqui como ele diz em 2 Coríntios 11, que é só sobre falso mestre. E ele diz aqui, ó, no 11, diz assim, ó:
verso 13 em diante, diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aí tem o Satanás dizendo: não é pelas obras não, irmão, que tu vai ser salvo. Não. Aqui na Bíblia diz: Deus vai querer tua obra como cristão, Apocalipse 22:12. Tu é cristão, Ele vai te pagar pelas tuas obras como cristão, mas esse daqui vão pagar pelas obras de ensinador falso, mentiroso, enganador. Ainda diz que é apóstolo. Pastor, e negócio de apóstolo aí? Se Deus escolheu, está escolhido, Ele bota o título que Ele quer. Pare de ser um ladrão das verdades da Bíblia, ficar dizendo que não tem mais apóstolo. Tem sim. Você que é um analfabeto bíblico, não estuda, não ora para Deus confirmar, está repetindo coisa igual papagaio. Sabe de onde vem a palavra apóstolo? Tu sabe de onde vem a palavra missionário, que eu sou chamado aqui de missionário? Tu não sabe não, né? Que eu prefiro ser chamado de missionário do que qualquer outra coisa, porque eu tenho uma missão. Tu sabe de onde vem a palavra missionário? Pega essa Bíblia que eu uso aqui, ó, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal. De Efésios 4:11 estuda a palavra. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, doutores, pastores, querendo a edificação da igreja. Então, na nota de rodapé dessa Bíblia que eu uso, que ela é só para estudar, é uma Bíblia que eu indico para que todos os cristãos possam comprar, fazer um esforço e comprar uma Bíblia dessa, que ela está aí por aí na faixa de R$300, compra no cartão de 10 vezes, mas tem uma Bíblia dessa que tem multidão de ensino, que ela foi traduzida na tradução da linguagem original, e um monte de ensino feito por multidão de pastores excelentes. E uma das coisas que ele diz debaixo de Efésios 4:11, que a palavra missionário veio exatamente da palavra apóstolo, porque a palavra apóstolo do grego apostelo quer dizer alguém enviado numa missão especial. Então cuidado com aqueles apóstolos que estão aí, que fica preso a vida inteira num púlpito, não sai para dentro de uma tribo de índio, não vai nos quilombola, não vai nos ribeirinhos, e diz que é apóstolo, sempre preso num púlpito. Isso não é apostolado. O apóstolo naquela época, eles viajavam, eram os missionários. A igreja verdadeira do Novo Testamento, ela é apostólica, porque todos saíam, onde eles saíam era pregando, era fundando igreja, era discipulando, formando outros, sem precisar de nenhum título. Os títulos os homens querem até hoje para ser aplaudido. Então a palavra missionário e a palavra apóstolo é a mesma pessoa, porque as duas expressões quer dizer aquele que é enviado para uma missão especial. Você já pregou aonde? Você que é apóstolo, você está pregando aonde? Eu estou pregando agora pelo YouTube, estou em muitos países pelo YouTube, amém. Mas se foi Deus que mandou você, amém. E se tu não foi mandado, tu está desligado da cabeça e pregando, como muitos da igreja bíblica aqui da Bíblia enganaram tanta gente, dizendo que era apóstolo. Então tenha cuidado, porque muitos estão desligados da cabeça. Deus é impedido de falar com eles, porque às vezes Deus já usou várias maneiras para falar com eles, e eles continuam como morto total, mas pregando, fundando igreja, e com programa de televisão e não sei o que. Então você que é membro de igreja tem que orar, porque tem o joio e o trigo, ovelha e bode no meio do cristianismo, tem um verdadeiro e o falso. Sempre teve na época de Paulo, na época de Cristo, na época de Jeremias, na época de Moisés, sempre teve os falsos profetas. Você vai ter que orar. Sempre teve os falsos mestres. Ore que Deus vai te revelar.
se você estiver ligado na cabeça, você precisa orar sobre isso, e não apenas dizer assim, eu quero ser curado, quero dinheiro, quero isso, amém, peça também, mas o principal é, se você estiver ligado na cabeça, como membro, você tem utilidade no corpo, e também vai orar para se livrar de um monte de mestre satânico que tem aí, que não foi Deus que botou, porque seus valores, suas doutrinas estão misturadas com a doutrina da Bíblia, e a pessoa que não lê Bíblia, não conhece, não ora, não vai sair disso, vai morrer lá, como fizeram os de Israel, seguindo os fariseus de Mateus 23:15. Cuidado, todo mundo no fogo eterno, em vez de ir para o céu. Cuidado com isso. Jesus dizia, quando o cego guiar outro cego, vai os dois para o abismo. Amém? Mateus 15:14. Cuidado com isso. Amanhã voltaremos para esse tema do corpo, a obra do corpo que Deus quer de Efésios 4:12. Ainda tem mais uma parte. Eu pensei que a gente ia mudar o tema, mas não, vamos ainda falar muito, que ainda tem muito para falar. Se eu estou ligado no corpo, tem ações que ainda não falamos aqui, que estão em 1 Coríntios 12, que vamos estudar amanhã, se Deus permitir, tá? Envia essa mensagem para alguém, chama alguém para estar conosco. Eu faço uma pergunta, pega meu número 984904763 e o código do Maranhão 98. Você está fora do Brasil, coloque mais ainda na frente o 55, que é o código do Brasil, e ore por mim, estou orando por você, tá? E nunca te esquece, somente a verdade nos libertará. Amanhã voltaremos, se Deus permitir. Amém, 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 amém.